Galera, vídeo de número 2 iniciando. Vamos resolver questões número 48 até a 59 do concurso da Petrobras, né? Nível médio, em fazer manutenção elétrica aplicado no ano de 2024. Então, vamos lá. Julgue os itens a seguir relativos à potência ativa. Então, conhecimentos em potência, né? E fator de potência. 48. O fator de potência de uma instalação elétrica indica o aproveitamento da energia fornecida pela rede elétrica. E aí, galera? Vocês estão lembrados lá, né? De certa forma, daquele nosso triângulo de potências? Então, tem o meu triângulo de potências. Aqui eu tenho o ângulo. E quem aparece aqui? Vão aparecer as potências, né? Então, potência reativa, potência Q, volt-ampere reativo, potência reativa, né? Potência aparente em volt-ampere, que é reativo, e a potência aparente. E aqui embaixo eu tenho a minha potência ativa em watts. Simbologia aqui o P. Sendo que a potência reativa, ela aparece, né, nos circuitos apenas para alimentar os campos eletromagnéticos. Esse aqui de baixo, nossa potência ativa, é a potência útil. É a potência que realiza trabalho efetivamente, né? Essa aqui é a potência reativa, não realiza trabalho útil. Beleza. Então, o fator de potência de uma instalação elétrica indica o aproveitamento. Então, aqui, cosseno φ, então, o fator de potência é a potência ativa sobre a potência aparente S. Veja que, idealmente, eu quero que meu fator de potência seja 1. Meu fator de potência sendo 1, a potência ativa é igual a aparente ou vice-versa, né? Então, o ideal é que eu esteja com o meu fator de potência igual a 1. Meu fator de potência diferente de 1 quer dizer que eu tenho ali uma certa parte da potência que não está realizando o trabalho. Beleza? Então aqui, ó, o rendimento da minha instalação, do meu circuito elétrico vai ser menor, como um todo. Então, o fator de potência de uma instalação elétrica indica o aproveitamento de energia fornecida pela rede. De certa forma, sim, né, galera? Porque a potência ativa sendo igual à potência aparente, quer dizer que toda a minha energia fornecida está sendo transformada em potência útil. Diferente disso, eu tenho ali perdas e diminuição do meu rendimento. Então, 48 está correto. Vamos a 49, né? Ela falou o seguinte: em um sistema elétrico, a potência reativa é a potência útil. Opa, errado, né? Aqui, ó, é a minha potência ativa.
É a potência útil. É aquela que efetivamente realiza o trabalho. Então, 49 está errado. Vamos a 50. Se um gerador for conectado a uma carga puramente resistiva, a potência ativa será igual à potência reativa. Hum, olha só, onde está o erro aqui, ó? Carga puramente resistiva, eu vou ter toda a minha potência aqui no, consumida na minha carga, né? Então a potência de entrada, ó, a potência de entrada será toda consumida na minha carga, porque um efeito da carga resistiva é que eu tenha a meus fasores, ó, fasor de tensão, fasor de tensão acompanhando, acompanhando o da corrente. Então é, eu não tenho deslocamento do meu fator de potência. Logo, toda a potência de entrada será transformada em potência útil. O fator de potência típico da carga resistiva é 1, porque esse ângulo de deslocamento aqui, ó, é 0. Então, na questão 50, a potência ativa será igual à potência não reativa. Não existe potência reativa na carga puramente resistiva. E sim igual à potência aparente. Beleza? Então aqui 50. Se um gerador for conectado a uma carga puramente resistiva, a potência ativa será igual à potência aparente. Essa seria a resposta correta. Então aqui 50 está errado. 51. Em um sistema trifásico equilibrado, então sistema equilibrado, né, já é a primeira observação que nós podemos fazer, né? Aqui o sistema é equilibrado, com cargas resistivas e capacitivas, a corrente do neutro, agora de corrente de neutro, o circuito é cerca de um décimo da corrente de fase. Então quer dizer que eu tenho corrente circulando no neutro. Vou fazer algumas observações. Então aqui, em um sistema trifásico equilibrado, para que eu tenha ali um sistema trifásico, né? Para que eu tenha aparecimento de neutro, ele deve ser ligado em, em estrela, beleza? Aparecimento de neutro. E para que eu possa existir corrente de neutro, ele tem que estar desequilibrado aqui e o centro estrela deve estar aterrado. Já tem isso, tá? Já tem isso. Se ele não estivesse aterrado, o centro estrela, não, mesmo que o circuito estivesse desequilibrado, não haveria aparecimento de corrente circulante no neutro. Beleza. Mas olha aqui, a questão falou de um sistema equilibrado. Sistema equilibrado. Num sistema equilibrado, mesmo eu tendo cargas resistivas, capacitivas, não haverá corrente de neutro. Ó. Não haverá circulação de corrente no neutro.
Beleza? Por quê? Porque o circuito está equilibrado. Então, tanto faz ele estar aterrado ou não, não precisa, porque não haverá circulação de corrente no neutro. Beleza? Então aqui, 51 está errado. Por quê? Porque ele fala que haverá, ó, mesmo que seja baixa, né, mas haverá uma circulação de corrente é, no neutro, que é até 1/10 da corrente de fase. Completamente errado. Beleza, vamos aqui à questão 52, 53, que tem um fechamento, né, um fechamento de motor, um fechamento de transformador, bobinas A, B e C. Vamos dar uma olhada, então. Considerando o motor trifásico, cujos rolamentos, daqui a questão foi anulada. Por quê? Porque colocaram rolamentos, sejam ligados, na verdade é enrolamento, né? Bobinas, enrolamentos, estejam ligados. Então, de cara a questão foi anulada. Tá? Mas eu vou responder aqui como se estivesse acertado na grafia desta, na redação da questão, né? Na redação da pergunta. Então, não é rolamento, é enrolamento. Ligados segundo a configuração ilustrada na figura precedente, essa figura aqui. Julgue os próximos itens. 52. Nessa configuração, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, galera, aqui, basicamente, mesmo que eu não tenha aqui os outros valores, né? O outro lado da bobina, né? Tem 1, 2, 3. Tinha que ter o 4, 5, 6, né? Aqui do outro lado eu tenho só A, B, C. Mas, visualizando aqui este sistema de ligações aqui, o esquema, nós temos o fechamento delta. Nós temos o fechamento em delta. Eu não tenho um ponto comum, né? Então é delta. Beleza. Só para supor isso. Então, fechamento em delta, eu tenho a corrente de linha igual a corrente de fase vezes raiz de 3. E a tensão? Tensão de linha é igual a tensão de fase. É isso. Então é isso que nós precisamos para responder a questão. Vamos lá. Nessa configuração, a corrente de linha é igual a corrente de fase? Não, a corrente de linha é a corrente de fase vezes raiz de 3. Então aqui 52 estaria errado, beleza? 52, né? Agora, questão 53, vamos lá. 53 fala o seguinte: se esse motor for ligado a um sistema de alimentação trifásico, ele tem que ser ligado, né? Um condutor neutro. Essa configuração impossibilitará a utilização do condutor neutro. É isso mesmo, né, galera? Porque motor é trifásico. E nos motores trifásicos, eu não. Eu não. Aqui, ó. Outra consideração, né? Ligação delta, aqui, fechamento delta. Não possui neutro. Beleza? Ligação delta não possui neutro. Não tem aquele centro estrela, né? Que dá origem ao neutro. Beleza. E, vamos dizer, se minha fonte, meu transformador, o secundário do meu transformador que alimenta esse motor, for ligado em delta, for ligado em estrela, então desta forma aqui, ó, um neutro, mas o meu motorzão vai estar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar, respectivamente, as fases. Eu vou ligar as fases de alimentação. E alimentar o motor e o neutro. O neutro não
faz parte da alimentação do motor, né? O neutro pode ficar ali, eu posso aterrar ali o neutro, mas ele não precisa vir até a caixa de ligações do motor, beleza? O sistema trifásico é isso. Então, se esse motor for ligado a um sistema de alimentação trifásico, condutor neutro, então ou seja, um sistema de alimentação em estrela, essa configuração impossibilitará a utilização do condutor neutro. Não precisa utilizar o condutor neutro. E eu não preciso usar para nada, né? Então, 53 está correto. Beleza? Não preciso ligar para nada, né? Então, aqui a questão meio que quiseram fazer uma pegadinha, né? E eu fazer essa pegadinha aqui pra gente, só que erraram aqui nas questões dos rolamentos. Chamaram de rolamentos. Rolamentos é a parte de ligação dos mancais, né? E a parte girante ali do eixo. É um dispositivo mecânico. Não tem nada a ver com a parte elétrica. Então, 53 está correto. Vamos a 54. Julgue os itens a seguir no que se refere a eletromagnetismo. Então, os 54 foram o seguinte: materiais paramagnéticos. Então, materiais paramagnéticos. O que seriam esses materiais? São aqueles que são fracamente atraídos pelos ímãs. Fracamente atraídos, beleza? E também eles podem perder o magnetismo quando retirada da presença de um campo. Então, um campo externo, ele quando eu aproximo ele de um campo magnético, que ele magnetiza muito fracamente. Quando eu retiro, ali ele perde definitivamente o magnetismo. Então, como o alumínio, correto, ou o oxigênio líquido, a gente colocar oxigênio líquido, aí seria um caso muito específico, né? A banca quis também jogar uma pegadinha aqui, mas nas minhas pesquisas, sim, o oxigênio líquido também é material paramagnético. Os momentos magnéticos dos átomos têm tendência a se alinhar em paralelo, beleza, ao campo magnético. Mas essa orientação não é permanente e depende da presença do campo externo. Então, quando eu retiro o campo externo, essa orientação vai se desfazer. E isso ocorre devido à natureza dos elétrons. Então, a natureza dos elétrons dos materiais paramagnéticos é desemparelhada, beleza, presente nesses átomos, e contribuem para o magnetismo, correto. Então, 54 tá correto. Questão ali complicada, né? Colocou aqui sobre oxigênio líquido. Aqui é uma pegadinha, né? Porque ele poderia colocar alumínio e, sei lá, ferro. Aí sim, seria mais fácil identificar o possível erro, mas oxigênio líquido. Aí eles quiseram dificultar um pouco a análise. E a 55, questão mais difícil da prova, tá? Considero, né? Que ela fala o seguinte: em análise, e no caso aqui, eu acho que a 55 tinha que ser anulada. Essa sim anulada por estar ultrapassando o limite pedido na prova, né? Possivelmente a prova pedia ali conhecimentos básicos de eletromagnetismo para falar sobre uma questão aqui mais de nível superior. Então, 55. Em análise de campos eletromagnéticos, o vetor de Poynting é frequentemente interpretado como indicador direto da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, destacando tanto sua direção quanto a sua magnitude. Então, esse vetor de Poynting ele vai permitir quantificar, né, e entender a distribuição do fluxo magnético. E vai definir basicamente, ele define o fluxo de energia de um campo eletromagnético. Então, 55 está errado. 56.
Fala o seguinte: ao se elevar a corrente de excitação em motores do tipo shunt, corrente contínua, intensifica seu fluxo magnético dentro do motor, o que por sua vez reduz a velocidade de rotação, sendo uma prática aplicada em ajustes de velocidade para cargas variáveis. Então vamos usar aquela velha equação, né? Força eletromotriz ali na armadura, né? A constante do motor, fluxo pela, pela velocidade. Vou colocar aqui velocidade de rotação. Vou colocar aqui um ômega. Beleza, estou colocando em evidência aqui o ômega, a velocidade, né? Diretamente proporcional à força eletromotriz da armadura, constante do motor, constante é constante, né? Para cada motor ela não vai variar, sobre o fluxo. Então vejam, galera, se eu variar o fluxo de campo do motor, então aqui neste caso aqui eu vou representar o fluxo aumentando. Então se eu aumentar o fluxo de campo do motor, se eu aumentar o fluxo de campo do motor, eu diminuo a velocidade, ou vice-versa, né? Se eu diminuir o fluxo, eu aumento a velocidade. E como é que eu faço essa elevação do fluxo do motor? Então o fluxo do motor está diretamente ligado à corrente de campo, beleza? Então, quando eu aumento a corrente de campo, eu aumento o fluxo e diminuo a velocidade. Isso eu aplico, né? Sistema de controle de velocidade para cargas variáveis. Então, 56 está correto. Vamos a 57, galera. 57 fala o seguinte: em uma rede de distribuição de energia elétrica, os transformadores elevam a tensão para a transmissão de longa distância. Então, galera, quando ele falou aqui de rede de distribuição, ele está basicamente falando do sistema elétrico. Tá? Ele errou aqui. Para colocar no sistema elétrico de potência. Porque aqui, quando ele fala de distribuição, pode levar o aluno. Isso poderia ser causa de anulação também. Porque eu estou falando de distribuição. Então, estou falando de um subsistema. Geração, transmissão, subtransmissão e distribuição. Eu poderia envolver o aluno aqui nesse erro. Beleza. Os transformadores elevam a tensão para a transmissão de longa distância. Então ele poderia colocar em uma rede de transmissão de energia elétrica, por exemplo, ele poderia falar isso. Então acho que a galera deve ter recorrido aqui, mas mesmo assim não anularam a questão. Os transformadores elevam a tensão para a transmissão de longa distância. Então, em longa distância, eu aumento a tensão para eu poder diminuir as correntes e possivelmente as perdas por efeitos Joule e outros componentes. Beleza, isso mesmo. Até aqui está correto. Reduzindo as perdas de energia. Show. E depois abaixo a tensão para níveis seguros antes de ela chegar para a residência de empresas. Isso já no sistema de distribuição, propriamente dito. Então, 57 está um pouco ambíguo, pode levar o aluno a imaginar que é uma pegadinha, né? A banca colocou como correto, mas tem que fazer essa observação aqui que eu realizei para vocês. Quando eu falo de rede de distribuição, eu estou falando de sistema elétrico de potência, tá? Distribuição de uma forma mais genérica, e não aquela distribuição da hierarquia do sistema elétrico. Então, 57 está correto. Vamos a 58. Máquinas síncronas
como mais usados em usinas eólicas, necessitam de uma fonte externa para iniciar sua operação, não sendo capazes da autoexcitação. Tá aqui, estou falando de máquinas síncronas, um motor síncrono é um motor duplamente excitado, né? E eu vou precisar ali dessa alimentação de corrente contínua para fazer ele funcionar. Aqui ele está falando de iniciar a operação, né? Então, iniciar a operação, posso iniciar por um método mais simples, né? O método da partida. Ó. Eu posso utilizar, dependendo do motor, né? Eu posso utilizar a partida assíncrona. Utilizando ali os enrolamentos amortecedores como uma gaiola, né? Então, fazendo uma partida síncrona e depois levando o motor até a velocidade síncrona. Também é discutível. E está falando de autoexcitação. Então, a autoexcitação já é um fenômeno, né, que ocorre em certos momentos de operação dessa máquina síncrona. Principalmente quando ele é desligado e eu tenho uma grande fonte ali, quando é ligado com capacitores, ali pode haver a autoexcitação do motor. Estranha também essa questão, né? E por isso e outros ela foi anulada. Ó. A questão foi anulada. Tentaram complicar, né? Mas acabaram fazendo com que a questão fosse anulada. Beleza, 59. Motores de indução monofásicos requerem dispositivos auxiliares de partida. Correto, pois não conseguem gerar um campo magnético rotativo de forma autônoma, o que impede a iniciação do movimento. Beleza, então motores de indução monofásicos não possuem torque, ó. Não possuem torque de partida próprio. Beleza, e por isso não conseguem iniciar o seu movimento. Precisam utilizar elementos auxiliares de partida, como capacitores. Ali, o que mais pode ter? Eu posso usar os enrolamentos de partida. Então aqui, ó, 59 tá corretíssimo. Beleza, galera? Então, finalizamos aqui este vídeo. Aguardo por vocês no vídeo de número 3.